Olá pessoal, estamos então de volta para a nossa terceira aula agora do mini curso do Tarô de Marsella, mas antes eu vou então pedir para vocês ativarem as notificações, o sininho, para que a gente possa dar continuidade ao nosso canal Universalista EAD com essa proposta nossa de cursos gratuitos onde todos nós possamos aprender e estudar juntos. Então pessoal, hoje nós vamos conversar na terceira aula sobre a linguagem simbólica das cores e também o simbolismo da posição das figuras, que é de suma importância na leitura do tarô, porque ela vai revelar situações que os arcanos estão nos apresentando. Ou seja, quando os personagens estão em pé, eles estão em vias de representar uma ação e uma atividade. Eles estão fazendo alguma coisa. Nós vamos ver depois dos 22 arcanos que vários estão em pé, estão em processo de atividade, já inicia a atividade lá com o mago, que vem em pé, o louco também vem caminhando, que é o nosso querido andarilho que está começando a sua jornada, e assim como outros estão em pé, o carro também está em pé, a temperança está em pé, e aí a gente vai observar. Quando eles estão sentados, eles indicam o quê? Eles indicam passividade, aguardo, reflexão, gestação e preparação também estão ligados aos arcanos que estão sentados, embora cada um esteja sentado de uma determinada forma, né? Em vias de levantar-se, que é o propósito do imperador, por exemplo, o formato das pernas dele está em 4, né, que indica já o vias de levantar-se e ir para a ação. Ele está praticamente só encostado ali no seu trono. Ele já não está mais sentado no tarô de Marsella. Em outros tarôs ele aparece bem sentado, mas nesse não. Então ele já está em vias de ir movimentar-se, ele já está com seu cetro na mão, dizendo: já estou indo, né? É o meu momento agora de agir, faça alguma coisa. Quando eles estão voltados para a direita, com seu olhar para a direita, indicam o quê? Uma reflexão sobre o passado, para daí tirar o quê? A soberania necessária para agir. Eles vão refletir, mas eles vão buscar a sabedoria também, o aprendizado que já foi feito, né? Então, voltados para a esquerda, que é o caso da carta da morte, está então olhando para o futuro, o que vem pela frente. Voltados para a frente, bem retinho para a frente, com a questão ali da própria justiça, o carro também está olhando para frente porque tem que ter atenção. A direção dos olhos dirá se as situações estão projetadas no presente, se são do passado ou se são para o futuro. Os braços e as pernas representam também a vontade do homem. Então, braços levantados indicam que a vontade se expressa na ação, como acontece ali com o próprio imperador com seu bastão na mão, né? O próprio mago também está com os braços levantados, também em movimento de ação. O Papa e outros estão com as mãos para cima. Quando estão abaixados, indicam indecisão, humildade ou impedimento da ação, ou às vezes estão em processo de aguardar a sua situação, o que vai vir pela frente, como fazer. Porque os arcanos, eles vão desde o momento em que a gente está propício para que se faça uma ação, assim como tem momentos em que nós precisamos digerir determinadas situações, gestar situações, aguardar para que aconteçam. Outras são em movimento mais lento, estão em movimento, mas são mais lentos, né? E outros simplesmente estão em estado de parada, de estagnação, como é o caso do dependurado, que é o enforcado, a carta 12, né? O arcano 12 ele está ao contrário do imperador, o 4 dele está invertido, né? É aquela inversão que nos é dada para que a gente possa refletir sobre o nosso momento e sobre a nossa vida diária e o que a gente quer
em termos de mudanças que estão chegando, como é que nós vamos nos comportar diante das mudanças. Então isso é muito importante. Vocês estão observando aqui nessa imagem o quanto essas cores são fortes, são presentes, porque as cores também têm o seu papel muito importante nesses arquétipos. Nós vamos ver a linguagem simbólica, que é o amarelo, que trabalha o intelecto, trabalha a consciência, trabalha a sabedoria, trabalha o discernimento, que é importante, né? Intuição, discernimento. O vermelho, que vai trabalhar as nossas paixões, as nossas emoções, a nossa intelectualidade também, a materialidade. E o vermelho, né, é uma cor quente. Então a gente às vezes fala, né, vermelho de raiva. Então por isso que são as emoções fortes que ele apresenta, né? O azul, trabalhando a nossa espiritualidade, porque o azul que aparece é esse tom de azul aqui, ó. É o azul mais índigo. Vou botar ele aqui mais na imagem para vocês verem bem, ó. É o azul mais escuro, é o azul índigo, que está aqui no eremita, né? O eremita está vestido de azul, tem o vermelho na sua roupa, mas tem o azul intenso ali no seu manto. Então, esse tom de azul, ele vai trabalhar também sabedoria a nível superior e a consciência. Está muito ligado ao nosso chakra frontal, né? E esse é o chakra da nossa intuição, do olhar para dentro, né? Da visão que a gente precisa ter das coisas. O branco, que contém as 7 cores do arco-íris, que clareia tudo, né? É uma cor mais fria, mas ela traz a clareza, ela traz a purificação da energia. Então, quando a gente quer clarear as coisas, vem a luz branca, né? A luz imaculadamente branca, como a gente diz, que é esse trabalho todo de purificar, de trazer esperança, de trazer equilíbrio para a nossa vida. E a cor da pele, que vai trabalhar então a humanidade como um todo, né, em si, e a temporalidade. Essas são as cores importantes que a gente vai ver nesse tarô, e vem também a cor verde, que eu não escrevi ali, mas a cor verde está ligada também à fertilidade, né, ao crescimento e à fertilidade, que são as cores que estão ali. O renascimento também está ligado à cor verde. Cor verde é cura e é verdade também. São alguns arcanos que trabalham com partes da cor verde. Outros não têm o verde no tarô de Marsella. E eu queria falar para vocês uma coisa. Eu vou botar aqui a minha webcam, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente faz o curso do tarô de Marsella presencial, eu sempre costumo pedir para os alunos, antes da gente fazer a meditação, isso quando a gente já está lá nos arcanos, né, que em seguida nós vamos ter, acho, mais uma aula, depois a gente já vai entrar nos arcanos. Eu costumo pedir para eles pintarem o arcano. Aqui eu estou com o louco, ó. Então, quando a gente começa a estudar, nós vamos começar pelo louco, tá? Eu peço para os alunos, isso aqui é uma folha tamanho A4, ó, uma folha grande, ó, e faz parte da aula dos nossos alunos pintarem o arcano com as cores do tarô de Marsella. Então, por quê? Por que a gente pede isso? Porque antes de meditar com o arcano, a gente vai estudar o simbolismo todo do arcano, a parte física, a parte espiritual, a parte mental do arcano, a sua proposta, a parte da área da saúde, a oposição dele, e nós vamos fazer uma meditação. A gente sempre faz uma meditação em cima do arcano, para começar a entender a linguagem do arcano, a posição da figura do arcano, entender as cores do arcano, que é muito importante, quais são as que estão em maior evidência ali, porque a hora que eu estou pintando esse arcano, com as cores dele, específicas dele, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando em sintonia com essa energia, com essa frequência vibratória. Eu estou entrando em energia com esses saberes ancestrais, porque isso aqui traz uma grande ancestralidade. Faz com que a nossa biblioteca interna seja acessada daquilo que a gente já sabe.
Então, por isso que a minha proposta sempre num curso pessoal, presencial, ela é mais longa, porque a gente vai trabalhar de uma semana para outra num único arcano, vai ser uma aula por semana, né? Então aí vai os arcanos semanalmente, vamos trabalhando cada arcano e a gente vai tendo oportunidade durante a semana de identificar o que está nos acontecendo e que está elencado com o arcano que a gente vai estudar. E a gente acaba rindo muito na aula com os alunos porque as coisas acontecem. Depois que acontece, a gente conversa na aula como foi a semana, e aí cada um, quando começa a explicar o que aconteceu na sua semana, a gente ri, porque realmente entrou em sintonia com aquele arcano, com aquele arquétipo. Aqui a gente não vai poder fazer isso, mas fica a minha sugestão para vocês que quem tiver a oportunidade, né, de imprimir essa folhinha, isso aqui tem no Google, se encontra, ele é assim, ó, em preto e branco, você pode imprimir o seu arquétipo, principalmente para quem é iniciante, quem não conhece ainda bem o tarô, e pintar o seu arquétipo, porque ali nós vamos fazer o discurso de todos eles, né? Eu vou iniciar sempre com o discurso do arcano vai explicar exatamente quem ele é. O discurso é curto, é pequeno, mas ele vai explicar exatamente qual é a proposta do arcano. E depois a gente vai entrar então em toda a parte simbólica, que vai nos explicar como funciona na nossa vida a energia desse arcano. Então, pessoal, essa terceira aula era isso, para a gente só começar aos pouquinhos, vocês irem entendendo aonde a gente vai chegar, nós vamos ir aprofundando um pouco mais à medida que for necessário, né? Depois nós vamos falar, na próxima aula aí vai ser das aberturas, né, e do conselho. Eu vou explicar bem como é que é essa função desse conselho, dessa meditação com esse único arcano, por que eu estou fazendo isso em pequenas partes assim? Porque eu quero que antes da gente entrar propriamente dito nos arcanos, vocês já irem entendendo essa linguagem, como é que esse tarô funciona, como é que funciona o tarô como autoconhecimento. Porque fica mais fácil depois quando a gente chegar nos arcanos, quando nós entrarmos no 0, que nós vamos iniciar pelo louco, nós vamos até o 22, somente falando de arcano. Então eu já estou dando antes algumas dicas para vocês poderem entender e entrarem na frequência vibratória e na sintonia do tarô de Marsella. Então era isso, minha profunda gratidão a todos vocês e até a nossa então próxima aula, que vai ser dos conselhos e também da abertura de tarô que a gente utiliza. Um abraço fraterno a todos, Namastê!